Boa noite, bem-vindos. Este é o Estado da Nação, espaço de grande entrevista aqui da MBC TV. Hoje recebemos o professor Dr. Paulo Tibério. Ele é docente da Escola Superior de Ciências do Desporto da Universidade Eduardo Mondlane, é diretor-geral do Instituto Médio do Desporto e Educação Física. E é sobre o desporto, educação física e o desporto de alto rendimento que falaremos hoje. Boa noite, professor, e muitíssimo obrigado por aqui estar. A grande questão é esta: a vossa instituição, não começando pela universidade, mas por esta instituição de ensino médio de educação física, faz agora 10 anos. Qual é o balanço que faz da formação de professores para a área de educação física no país? Muito obrigado pelo convite. Eu saúdo a todos que estarão nos acompanhar neste momento. E é uma honra aparecer num espaço televisivo como este para falar do nosso desporto, para falar da nossa educação física e desporto e também para falar de algumas áreas de atuação que nós estamos no âmbito da educação física e do desporto. Portanto, a educação física e desporto em Moçambique está num bom paradigma, posso assim dizer, porque notamos neste momento aquilo que é o fluxo da formação de professores de educação física, tanto do nível médio, assim como do nível superior. Portanto, alguns anos atrás havia muito déficit de formação de pessoas de educação física, mas hoje isso já não é nenhum problema. Tanto que os mesmos, neste momento, está a fluir também a formação de mestres e doutores também nesta área, que isso é muito bom para ultrapassar a problemática da falta de pessoas de educação física formadas nas escolas e também engrandecer aquilo que é o leque de profissionais ou técnicos médios, assim como superiores, e que possam contribuir de grande forma para o desenvolvimento do nosso desporto, para o desenvolvimento da educação física na escola e também como promotores de qualidade de vida para a comunidade toda ela moçambicana. Portanto, estamos num bom caminho. Iremos daqui a pouco para o papel pedagógico da educação física. A questão que eu gostava de fazer neste momento é, nestes 10 anos, quantos profissionais de educação física foram formados ao nível do Instituto Médio de Desporto e Educação Física? Portanto, o Instituto Médio de Desporto e Educação Física de Moçambique, que é o IMED, primeiro é importante dizer que foi criado em 2016. Portanto, este 2026 completamos 10 anos, onde fizemos um grande evento, esse que foi o Seminário Internacional dos 10 anos de Educação Física, 10 anos do IMED e também uma gala dos 10 anos do IMED. Portanto, para essa conferência internacional que nós fizemos, o objetivo central era partilhar informações atualizadas sobre a educação física e desporto, sobre tudo o que nós fomos fazendo nos últimos 10 anos, juntamente com os nossos parceiros, que são todas as instituições de formação ao nível nacional, e tivemos como participantes todos os moçambicanos do desporto e educação física, mas também tivemos a possibilidade de trazer aqui os angolanos, os cabo-verdianos, não, mas os angolanos, os portugueses e os brasileiros. Okay. Por que fomos até essa dimensão? É porque nós já formamos muito, nós já contamos com 1000 e poucos estudantes formados, se formos a ver Maputo, Beira e Nampula, ao nível desses 10 anos. Quando fala de Beira e Nampula, está a falar da extensão? Sim, a nossa extensão, porque nós estamos sediados em Maputo, estamos na Beira e também estamos em Nampula. Muito bem. Portanto, esses 10 anos estamos formados nesses 3 polos e já formamos muitos graduados. E esses graduados todos formados, na sua maioria, estão a fazer o ensino superior, estão em todas as universidades, estão espalhados em todas as universidades e faculdades de desporto e educação física que temos ao nível do país. Outros já estão no mercado do emprego, que são as escolas, instituições de ensino privadas e públicas, e alguns estão fora do país a fazer as suas licenciaturas também. Portanto, temos registros desse manancial todo. Muito bem. Os formandos, os graduados do Instituto Médio não são um fim em si. Terminam este nível e já podem trabalhar. Como é que está a questão da empregabilidade ou a obrigatoriedade de continuar? A questão da empregabilidade com o ensino médio, já é possível trabalhar nesta área de educação física do país? Sim, os nossos graduados estão preparados para serem professores de educação física no ensino básico. Okay. Portanto, é lá onde eles estão. Estão preparados também para dar com a iniciação em educação física e desporto escolar,
Falo isso porque temos muitas escolas privadas, espalhadas ao nível nacional, e temos muitas escolas de jardim de infância, né? São as escolinhas, e também precisam de um educador físico, e os nossos graduados estão lá, em todos os locais. Mas também nós temos uma cadeira interessante que é empreendedorismo, não é? Que é empreendedorismo no desporto, onde ensinamos a eles quais são as formas de iniciação de autoemprego, em todas as vertentes que têm a ver com a educação física e desporto. Portanto, para além dos domínios que eu me referi, da formação onde eles estão, por exemplo, estão nas universidades, os outros estão ao nível do mercado de emprego, como me referi, mas também há os que estão empreendendo. Portanto, nós já começamos a encontrar alguns ginásios, já começamos a encontrar alguns grupos de atividades físicas e saúde, e já começamos a encontrar algumas lojas e algumas outras formas de promoção do desporto, mas que os nossos graduados fazem em forma de autoemprego. Estes graduados saem na condição de professores, de monitores, de instrutores. Qual é exatamente a categoria deles? São professores de educação física com o nível médio. Muito bem. Portanto, temos também professores de educação física com o nível superior. Então, nossos são com o nível médio. Querendo ser superior, eles avançam para a formação superior através das faculdades de desportos que já existem no país. Muito bem, professor. Há quem ainda veja a educação física escolar apenas como o momento de dar um pontapé na bola, para os alunos jogarem. Qual é a verdadeira dimensão científica e pedagógica desta disciplina no sistema de ensino moçambicano? Se formos a ver em nossas casas, em nossos domicílios, nós temos crianças, temos todas as idades praticamente. O que acontece lá? Se nós temos um menino que todos os dias acorda, fica sentado, vê televisão, não se movimenta, não faz nada, não brinca com ninguém, não salta, não corre, não faz nada, os pais ficam preocupados. Há algum problema com o nosso filho? Então, essas dimensões todas que eu me refiro são dimensões de educação física e desporto. Portanto, na escola, para o crescimento integral da criança, a criança tem que escrever, tem que sentar a brincar, tem que fazer jogos ativos e inativos. Portanto, os jogos ativos é saltar, correr, não é? Rebolar, dar pino, rolar, rolamentos, tudo que for possível que movimenta o corpo. Portanto, a educação física é a educação corporal. A educação corporal é o movimento. Portanto, a criança, para ter um crescimento integral, tem que ter as práticas ativas. Então, as práticas ativas na escola é a educação física. A educação física permite um crescimento harmonioso e integral da criança. A criança cresce espiritualmente, intelectualmente, mas também tem que crescer fisicamente. E para esse crescimento físico, é preciso que a criança tenha atividades ou práticas ativas. Então, a educação física serve para permitir uma formação integral da criança. Formação integral é para o momento em que o menino tem recreio, e no recreio e tem intervalo, para além do intervalo que é o recreio, que eles brincam, saltam, correm de um lado para o outro, que é muito importante para o crescimento integral da criança. Mas também temos a aula de educação física, onde o professor ensina a marchar, a transpor objetos, esses componentes todos. Como é que se estruturam as orientações curriculares hoje em dia, neste âmbito de educação física? Portanto, nós temos uma problemática que são dos dias de hoje, em que, a partir da própria sociedade, a sociedade hoje em dia, não só para Moçambique, todo mundo, as práticas ativas reduzem. Os estudos dizem que, cada dia que passa, as práticas ativas reduzem. Somos mais sedentários que nos tempos anteriores. Provavelmente, essas concepções e políticas também atingem aqueles que são os nossos decisores, ao nível da formação, ao nível dos planos curriculares. Percebemos hoje em dia que o tempo da educação física foi reduzindo bastante. Portanto, hoje em dia temos um tempo muito limitado de educação física. Portanto, o aluno faz quando quiser, o aluno já não gosta da educação física. Então, outras componentes podem estar a influenciar por isso, mas a partir do momento em que nós não damos muito valor à educação física, à aula de educação física na escola, nós refiro-me aos decisores, refiro-me aos promotores da educação física. Então, isso pode comprometer aquilo que é o gosto e a atenção para a educação física por parte dos alunos. Quando fala de decisores, fala exatamente do próprio Ministério da Educação ou das direções das próprias escolas? Toda a estrutura junta. A partir dos ministérios ou do ministério, chegam em decisões, vão crescendo, vão descendo até
as próprias escolas, não é? Até o próprio professor que dá aula de educação física. Hoje em dia o tempo de educação física está reduzido, não é como os anos anteriores. Hoje em dia a educação física já não cota para a passagem do aluno. Nos nossos tempos, eu recordo que se chumbasse a educação física, podia comprometer a sua passagem para outro nível. E também recordo-me que fazíamos exame de educação física, fazíamos testes e também tinha um limite de faltas. 3 faltas, tinha PPF, acho que era assim como chamava na altura. Tinha PPF que a pessoa perdia o direito de frequentar aquele nível escolar naqueles anos. Mas hoje em dia já não há falta, hoje em dia já não. O controle de presença é mesmo para questões de, hoje tiveram tantos alunos, mas não rigorosamente, porque se ele falta, terá alguma sanção disciplinar. Hoje em dia já não. O aluno faz quando quiser, outros estão ali rodeados, onde o professor dá a aula e outros escolhe, quer ou não quer. E também outra questão que pode estar a influenciar o gosto e o prazer de fazer educação física pelos nossos alunos são as condições que nós temos hoje em dia nas escolas. Infraestruturas. Infraestruturas e materiais para a prática da educação física. Hoje em dia encontramos escolas que não têm os campos são totalmente degradados. Encontramos aquele menino que fim de semana vai com os pais, vai a um centro condigno, vai jogar futebol, vai ter umas atividades de lazer, mas quando chega à escola encontra infraestruturas, encontra um ambiente totalmente diferente. Então perde em algum momento algum gosto e prazer pela educação física. Portanto, esses também são componentes que nós podemos encontrar. Hoje em dia, tu encontras um rapaz, um menino, um aluno, se compras um equipamento muito bom para ele, compra chuteiras, compra calções, tudo organizadinho, ele tem prazer de correr, ele tem que correr em algum lugar. Praticamente esse poderá gostar de educação física, mas se o menino vai à escola, chega lá e encontra que os outros estão de sapatilhas, ele não tem, fica todo encolhido e também perde vontade de fazer a educação. Portanto, é muita coisa que pode influenciar, mas eu costumo achando que a componente mais comprometedora do gosto e do prazer da educação, de praticar a educação física e desporto, são as condições que nós temos, infraestruturas e condições materiais que nós não temos nas escolas. Está a assumir o professor que o país não está a levar a sério esta disciplina, educação física, no cômputo geral? Leva-se a sério, mas temos muitas dificuldades para operacionalizar aquilo que é a prática da educação física no seu cômputo geral. Estamos a enfrentar, vou usar este termo, uma espécie de epidemia de sedentarismo e obesidade infantil. É visto, vais à rua, nas nossas casas também, encontramos situações destas. Os ecrãs, os smartphones, os tablets, os videojogos, são os grandes inimigos do professor de educação física. Isto é um facto, podemos assumir como tal? É um facto. É um facto e é um facto preocupante, porque as doenças da era moderna geralmente estão todas associadas ao sedentarismo. E temos hipertensão... Sedentarismo e alimentação. Nós até podemos nos alimentar com alimentos muito calóricos, não é problema, mas a verdade é que temos que também gastar essa energia e não acumular. Se acumulamos sempre, ficamos sedentários e com muita massa gorda no nosso organismo, ou seja, ficamos obesos, não é? Então, para dizer o que é com isso, que de fato é um facto, não só para o nosso país, mas é um problema global ao nível mundial, que o sedentarismo está a comprometer a saúde pública dos indivíduos. Portanto, se formos a ver, vou dar um exemplo mesmo aqui na cidade, é normal que alguém compre alguns equipamentos para fazer algumas atividades em casa, sem sair de casa, mas se formos a ver aquilo que é a frequência da prática, poderemos ver que talvez só fez uma vez por semana, não é? Talvez para mas tem todos os instrumentos ali em casa. Se formos a ver aquele que caminha pelas ruas, um ou outro pode alegar o facto das ruas todas das cidades, né, estarem comprometidas, porque hoje em dia as ruas são parques de estacionamento. Então não tem corredores para caminhar, não tem sítios para correr, para caminhar, uma coisa parecida. Os municípios também não investem neste tipo de infraestruturas para a prática desportiva, assim, ao ar livre, por exemplo? É possível ao ar livre, mas temos que ver onde é o ar livre. Aqui na cidade de Maputo, por exemplo, na cidade de Maputo onde nós estamos, por exemplo... O município já tentou investir a nível marginal com alguma infraestrutura? Os parques e jardins que nós tínhamos para a prática de atividades físicas, por exemplo, vamos supor que uma área tinha 2.000 metros quadrados, por exemplo. Hoje em dia, dos 2.000 metros quadrados, provavelmente 100 metros quadrados ou 200 metros quadrados já tem lá uma loja. Né? Já tem lá uma loja, portanto os espaços vão se reduzindo. E depois encontras os tais espaços hoje em dia estão vedados. Para entrar é preciso escrever, é preciso solicitar, é preciso... Então, é muita coisa. Repinga, por exemplo, era um sítio onde
Todo mundo ia qualquer dia que quiser, entrava de qualquer canto, entrava, começava a correr. Hoje em dia já tem portão, tem entrada de porta. Quer dizer, só o facto de criar aquelas... Isso já é uma barreira, já é uma barreira para a prática. Aquele aparato já é uma barreira para a prática. Provavelmente aqui eu não tenha tempo para fazer essa logística toda, preparar o dia, depois ir lá solicitar, quer dizer, solicitar para amanhã correr, que ele sabe que amanhã pode não conseguir correr. Mas se de repente eu tenho tenho vagar hoje, cheguei do serviço e possibilita-me um tempo para ir correr, deixa ele correr, sei que lá está a verdade, eu tinha que ter marcado antes, quer dizer, essas condições todas criam já algumas barreiras, não é? E também temos a questão dos passeios. Antigamente tinha muita gente a caminhar pelos passeios, na Universidade de Maputo. Mas hoje em dia ainda sobra algum espaço ao nível da marginal. Hoje em dia é perigoso, porque está a caminhar num passeio, hoje em dia tem os transportadores semicoletivos, que quando são apressados até usam os passeios para chegar mais rápidos para onde vão. Então, é tudo perigoso, não é? É tudo perigoso. Então, uma das coisas que eu podia deixar aqui é que é preciso que haja um trabalho a sério para que não tenhamos esses constrangimentos como esse, por exemplo, de os carros têm que galgar os passeios para poder passar um ou outro. Mas também precisamos de criar mais espaços para a prática de atividades físicas e desportivas. Se formos a ver aquilo que é o rácio dos espaços que existiam há 10 anos para cá, poderemos ver que houve muita diminuição dos espaços livres para a prática desportiva. E se criam espaços hoje em dia, já não são espaços tão grandes, são espaços pequenos, mas também com certas limitações, não é? E não é fácil um bairro, por exemplo, na Universidade de Maputo, temos, por exemplo, o distrito do Camachaquene, alguns distritos são por aqui, não é fácil ter 2 campos que é para sustentar todo o distrito, não é? Então precisamos de mais espaços. E ao nível da cidade, é difícil falar dessa conjuntura, porque é difícil. Cada dia que passa, há mais limitações de mobilidade para a prática de atividades desportivas, físicas e desportivas. O professor tinha falado, já há uns minutos atrás, desta componente que tem que ver com o tempo letivo de lecionação da educação física nas escolas. Por semana, creio que nesta altura o tempo reduziu, este é um facto, 2 a 3 fatias de tempo, vamos usar este termo, letivos por semana para a educação física. Será que ela sozinha consegue, a educação física neste caso, consegue resolver o problema da saúde pública escolar? Porque tudo começa aí. As crianças que nós vemos nas escolas, muitas delas apresentam sinais de obesidade e outros problemas que, com o tempo, vão se revelando mais complicados ainda. Eu acho que não. Eu acho que precisamos de aumentar, sim, o tempo de lecionação da aula de educação física na escola. Quanto tempo precisaríamos, efetivamente? Vamos ser justos. Nos tempos em que não tínhamos problemas, a educação física eram 2 dias por semana. Mas depois passou para 1 dia, mas com um tempo um bocado alargado. Mas agora parece que é 1 dia e um tempo mais curto, não é? Então, para dizer o que é com isso aqui, nós já sabemos que há um problema que nós já trazemos de casa. As nossas crianças em casa já não correm. Os pais também. Os pais também, eles já é uma conjuntura geral. As crianças em casa já não correm, já não saltitam, já não transpõem objetos, não é? E hoje em dia, ao nível das cidades principais, principalmente, só da criança subir uma mesa, todo cuidado, há de cair, cuidado. Então, ela já não soube nada praticamente. Não? Então, nos tempos, nosso crescimento, que eu estou a falar há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era normal. Escalávamos muros para entrar nos quintais. Escalávamos muros, exatamente, subíamos as árvores para tirar as mangas, tirar isto, arrancar o coco ali, essa história. Mas hoje em dia, já não é possível. Tentar trepar um bocadinho, todo cuidado, é pouco, há um aparato para segurar, para não cair, não é? Mas não só. Hoje em dia temos a vida sedentária das nossas crianças. As crianças estão nos videogames, estão a jogar os telefones dos pais. Todos os pais dão os telefones às crianças. Isso não há pai que nega hoje em dia. Então, estão nos telefones dos pais. Quer dizer, tem uma vida super sedentária. Então, nós precisamos de compensar esse tempo com as práticas ativas na escola. É por isso que a educação física é muito importante e precisamos mais. Vamos agora olhar para a inclusão e avaliação na escola. Há um grande debate na área, a questão da avaliação. Como cultor de educação física, como um estudioso, um cientista do desporto, como avalia cientificamente e de forma justa o aluno que se esforça imenso, mas tem pouca coordenação motora ativa, face ao outro que é atleta, federado e faz tudo sem esforço? Como que há estas situações? Temos alunos numa mesma turma, uns que praticam o desporto no seu dia a dia e outros que nem o formato de uma bola conhecem. Portanto, nós temos uma coisa que chama-se de, como é que se diz?
como é que posso dizer? O homem é diferente. O corpo humano é diferente. Biologicamente, nós somos todos diferentes. Fisicamente, somos diferentes. Fisiologicamente, somos diferentes. Portanto, a harmonização do crescimento do indivíduo é totalmente diferente. Então, cada um tem as suas características, as suas limitações e suas extraordinariedades de fazer uma outra coisa. Dos movimentos, praticamente. Eu estava a ver ontem um jogo, por exemplo, do Mundial, vi ali o Usain Bolt e falaram, é o homem mais rápido do mundo. Então, não é qualquer um que pode ser o homem mais rápido do mundo. Ele tem as características todas fisiológicas que lhe permitem ser o homem mais rápido do mundo. E nem todos podem ser, né? Também, então, onde se nasce, também joga o seu papel. Exatamente. Mas também tem aquelas crianças que já nascem preguiçosas de natureza, né? Preguiçosas de natureza, que quer dizer, não são muito ativas. Desde 1 ano, 2, 3, foi percebendo que não é muito ativa. Mas também é aquela que nasce, primeiros anos, já é muito ativa. Mas não necessariamente por questões de saúde. Mas são características biológicas, são características fisiológicas que o indivíduo tem, que são diferentes um do outro, não é? Há homens mais ativos, há homens menos ativos. Então, o que acontece na escola é que, obviamente que quando são aulas de educação física, não só aulas de educação física, para aquelas são atividades de salão, por exemplo, nas academias de ginástica é possível também ver isso. Quando está-se a dar uma aula de ginástica de salão, é possível ver que há os que estão mais ativos e há os que estão menos ativos. Provavelmente há quem está mais ativo, mas tem idade superior a um que está menos ativo, que tem menor idade. Então, são variabilidades corporais que nós podemos encontrar e a fisiologia do esforço explica melhor isso. Portanto, é normal. É normal, não há que se assustar. Não. Voltando à questão da formação dos monitores, dos instrutores ou professores de educação física, há um desafio que as famílias têm neste momento. Por exemplo, como é que a educação física escolar pode lidar atualmente com a inclusão de alunos com necessidades especiais, educativas, não é? Ou com obesidade severa, que muitas vezes sofrem ansiedade nas aulas, e o próprio bullying também. Como é que tratamos disto? Os vossos formandos saem preparados para lidar com estes casos especificamente? Há uma disciplina, há uma cadeira que chama-se Educação Física Especial. Ao nível da formação em Educação Física, chama-se Educação Especial. Mas também ao nível da formação desportiva, chama-se Cadeira de Desporto, Adaptado e Saúde. O que significa essa cadeira? Nessas cadeiras, os professores ou os formados aprendem a lidar com pessoas com necessidades especiais. Específica, não é? Específica ou variedade das necessidades especiais. Os formados de Educação Física, todo professor já sabe que quando tem um estudante que está na cadeira de rodas, usa a cadeira de rodas e quer fazer educação física, sabe como lidar com ela. Se são obesos, sabe como lidar com eles. E com limitações também. Um indivíduo que não tem algum membro, por exemplo, superior ou inferior, sabe também como deve lidar com ele. E geralmente o que é importante também ter algumas sessões especiais. Sessão especial é o quê? É sensibilizar o aluno. Que olha, aqui vamos fazer isto. Quando chegar a vez disto, faça assim. Por exemplo, estamos numa aula em que todo participante tem que levantar os 2 membros superiores e os meus estudantes não têm um membro superior. Ele sabe que também tem que levantar aquele um membro que tem, não é? E dependendo do nível da deficiência, não é? Se tem antebraço, por exemplo, uma coisa parecida, sabe que vai levantar aquele antebraço, não é? Então, é mais ou menos assim como as coisas são feitas. E os professores estão instruídos para isso. E geralmente isso acontece. Temos estudantes que... Eu já tive um colega, mas um ano a seguir a minha turma, acho que foi na licenciatura, tinha também um estudante que não tinha a mão, por exemplo. Mas foi recebendo instrução, tudo, e saiu-se bem. Mas, primeiramente, houve entre os professores, né? Como lidar com esta situação? Um exemplo muito claro é um treinador de basquetebol, que não vou falar do nome, não vou falar dos nomes. Esse treinador de basquetebol também tinha uma pequena deficiência no pé. Então, foi sendo assim, houve discussão, entra, não entra, e vamos deixar ele entrar. E entrou. Hoje em dia, é um grande técnico do desporto, a nível nacional.
Então, só para ver essas coisas. E mais outros exemplos. Quando viajamos para as províncias, encontramos vários outros exemplos, porque a educação física não está a ser formada somente aqui em Maputo, não é? Portanto, para a questão da formação, não há limitações, seja quem for, por exemplo, os cegos, os invisuais, podem também participar desta formação. Nós temos os visuais, os surdos e mudos, como é que são enquadrados? Nós temos um surdo mudo agora na Universidade do Armandano. E este é o primeiro ano, se não me engano. Estamos a trabalhar com ele. Então, temos algumas sessões especiais para ele, específicas, em que tentamos colocar a ele, dar ânimo a ele e ele saber que pode trabalhar de fato com os outros colegas sem problema. Mas essa sensibilização precisa que tenha um professor que de fato percebe das coisas, não é? Percebe dessas matérias, de como lidar com este indivíduo que tenha uma ou outra necessidade especial. E estamos a conseguir fazer isso. Já tivemos vários. Muito bem. Já tivemos várias pessoas com necessidades especiais e temos que saber lidar com isso, porque o professor de educação física, ou o formador, o formando, já tem essas habilidades para trabalhar com essas pessoas. Professor, vamos fazer o nosso intervalo neste Estado da Nação, onde estamos a olhar para o ensino de educação física em Moçambique. O professor Dr. Paulo Tibério é docente na Escola Superior de Ciências do Desporto da Universidade Eduardo Mondlane, o IEM, e também diretor-geral do Instituto Médio de Desporto e Educação Física, uma instituição com 10 anos, que forma profissionais para a área de educação física, ensino de educação física. Este aqui é o termo correto. Na segunda parte, vamos olhar mais na profundidade para o desporto de alto rendimento. Mantenha-se desse lado, voltamos daqui a pouco. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Boa noite, estamos de volta já na segunda parte deste Estado da Nação. Quando saímos para o intervalo, anunciávamos que neste bloco falaríamos do desporto de alto rendimento. Professor, eu sei que está a fazer o doutoramento, o pós-doutoramento em modalidades olímpicas. Qual o interesse, efetivamente, a seguir este caminho? Bom, de fato estou fazendo o meu pós-doutoramento em Ciências do Desporto e estudo a perícia desportiva. E o tema em especial que eu estou a estudar é saúde mental em atletas de alto nível. E fiz uma revisão sistemática onde quis perceber como é que essa temática está ao nível de África. E saúde mental em África é mais estudado na África do Sul. Ok. E África do Sul, e tem uns 2, 3 estudos em Marrocos. Saúde mental no desporto. Saúde mental no desporto, sim, de alto rendimento. Tem um estudo em Marrocos, tem um em Costa do Marfim e um com os nigerianos. Portanto, fora desses 3 países, encontramos mais um em Quênia, em atletismo, mas os restantes são sul-africanos, e os sul-africanos, a sua maioria, fazem com modalidades de elite, não é?
que é o cricket, o rugby e também essas duas modalidades em particular. Sim. E, portanto, é uma área que ainda precisa de ser muito aprofundada, porque quando falamos de saúde mental no desporto, falamos essencialmente de algumas perturbações psicológicas que os atletas podem sofrer no âmbito competitivo, no âmbito das demandas do clube onde está. O clube tem metas a atingir, o clube tem que ganhar o próximo jogo, o atleta não está preparado, ou pode estar, ou pode não estar. Falando desta questão da saúde mental, vamos olhar agora para o evento desportivo, o aglutinador global, que é o Mundial. As seleções africanas, em particular, falam-se muito no detalhe. Os minutos próximos do 90 têm sido críticos para as nossas seleções. Exato. Muitas perderam jogos que vinham em vantagem já no fim. O que é que justifica isto? Eu fiz um estudo do meu doutoramento sobre perfil psicológico de prestação em futebolistas moçambicanos, não é? E geralmente aquilo que é... Nós também passamos por isso, numa competição, num jogo penso que foi com Cabo Verde e também com Guiné-Bissau também. Exatamente. Sim. Então, uma das variáveis que eu estudei foi a atitude competitiva. Sim. Né? A atitude competitiva que é a forma como o atleta lidar com o jogo do princípio até o fim. Atitude competitiva. Se faltam 5 minutos para terminar o jogo, estou a ganhar, como é que o atleta tem que estar no campo? E estou a ganhar 2-0 ou 3-0. Exatamente. Como é que tem que estar no campo até o último minuto do jogo? Então, isso é atitude competitiva. Então, essa dimensão, infelizmente, os nossos atletas estão muito baixos. Fala dos nossos Moçambique e africanos. Moçambique, o que vimos no Mundial também. Exato. Então, eu quero aqui acreditar que o que eu percebi de muitas seleções, principalmente africanas, foi o mesmo problema. Como lidar com os últimos minutos, os últimos 15 minutos em particular, porque os últimos 15 minutos mal geridos podem permitir com que o adversário dá meia volta nisto, não é? Então, geralmente é o que acontece, os últimos minutos. Então, a atitude competitiva é a forma como o atleta leva a ação do jogo do princípio até ao fim. Está a perder a equipa, como é que tem que estar a equipa dentro do campo? Está a ganhar a equipa, como é que tem que estar a equipa dentro do campo? Até ao fim do jogo. Está a empatar, como é que tem que estar até ao final do jogo? Portanto, isso é mais ou menos isso que acontece. Quem é que trabalha estes aspectos numa equipa, num clube, numa seleção? São aspectos que podem ser trabalhados com um psicólogo contratado para o efeito, dependendo daquilo que são as competições, ou é a final, ou é a semifinal, ou são ainda os primeiros jogos, não é, da competição, e são geralmente os psicólogos. Mas, hoje em dia, a maioria dos treinadores tem a formação em psicologia do desporto, tem formação e habilidades para lidarem com os atletas, não é? Dar aquilo são instruções básicas e alguns treinos psicológicos para que os atletas saibam lidar com o jogo do primeiro minuto até ao último minuto. O jogo só termina quando o árbitro apita, independentemente de estarmos 2 minutos acima dos 90 minutos. Mas o comportamento tem que ser o mesmo. O jogador não pode festejar a vitória faltando 1 minuto para terminar o jogo. Ainda não terminou o jogo, não é? Então, isso é atitude competitiva. Então, essa dimensão psicológica é uma das que tem trazido problemas para as nossas seleções nacionais, principalmente moçambicanas, onde eu fiz o estudo. E, reitero, vivenciamos isto também com seleções africanas. Este é um problema. Exatamente. Então, vamos dizer que é um problema africano. Aquilo que são as vivências, os problemas que têm os atletas moçambicanos, como africanos, não fogem muito dos problemas que têm os atletas de Congo, os atletas de Cabo Verde, os atletas da Nigéria, não é? Marrocos, apesar de ser África branca, não é? Como se diz na gíria. Mas a verdade é que há uma forma de estar que nós temos como africanos. E não damos muito valor à questão da psicologia do desporto, que é muito importante para trabalhar com a mentalidade do atleta, não é? Em todas as variáveis ou competências psicológicas. O professor disse que trabalhava especificamente modalidades olímpicas. Exatamente. Como cientista desportivo, como é que o professor aborda as exigências fisiológicas opostas de um desporto como o boxe, por exemplo, ou o basquetebol face ao futebol? Como é que pode elaborar um pouco sobre isto? Bom, geralmente
Existe aquilo que são as características fisiológicas do atleta, né? Nós já sabemos logo a primeira que um atleta provavelmente para se dar bem com o boxe tem que ter uma fisionomia um pouco mais pautado para aquilo que é a modalidade que vai praticar. Basquetistas, sabemos que temos um preconceito que já temos que o basquetista é sempre um indivíduo alto, um pouco mais fisicamente forte, não é? Para poder correr, empurrar, fazer uma barreira aqui e acolá e conseguir saltar e lançar a bola para a tabela. E temos também uma ideia clara daquilo que são os pugilistas, não é? Ter um corpo um bocadinho bem elaborado para aquilo que é a modalidade que vai praticar, porque se vai lá um indivíduo com massa magra, por exemplo, dizermos que é pugilista, vai ao boxe, nós todos não vamos acreditar, mas temos um conceito... É um peso mosca. Exatamente, temos um conceito de alguém que joga basquete e alguém que joga o boxe. Então, a questão física... Aliás, existem alguns que jogam basquete porque têm uma certa altura. A minha altura fui recomendado para jogar basquete e está lá e joga muito bem. O meu porte físico, o porte físico que eu tenho, que é hereditário dos meus parentes, por exemplo, não é? Há aqueles pais que dão as características também aos filhos, fisiológicas, né? Nascem mais fortes, mais massa muscular estruturada. Então, vai lá treinar boxe, pode sair bem, então ele vai treinar. Mas nem sempre isso dita que ele pode ser um bom pugilista, nem sempre dita que isso pode ser um bom basquetista. Mas ele já tem uns pré-requisitos, não é? Para poder lidar bem com a modalidade. Se levarmos um praticante de 1,50 m, né? Talvez não seja melhor para lançar a bola para a tabela, né? Já agora, professor, como é que avalia a fisionomia dos nossos atletas? Vamos começar. Tem agora o Tiago Muchanga, expoente máximo de boxe moçambicano e africano. É o campeão, um título conquistado esta semana. Como é que olha para a fisionomia deste boxista? Ele já almeja ser campeão do mundo. Do mundo, sim. Exato. Como é que olha para aquilo que tem estado a ser a performance dele e a estrutura física? Tem tudo para dar certo? Bom, eu tenho a sorte de ter assistido o futebol nos anos 90, não é? Tenho a sorte de ter assistido futebol nos anos 90 e eu conhecia muito bem as equipas. Eu morava nesse ano na cidade de Xai e assistia muito... lá tinha o Clube de Gaza, o Ferroviário de Gaza e outras equipas, não é? Mas também tinham equipas que vinham de Maputo para defrontar essas duas grandes equipas e outras que estavam por lá. E recordo muito bem que naqueles anos, naquele período melhor, os atletas tinham um porte físico diferente do que temos hoje, né? Diferente do que temos hoje. E um porte físico muito bom, que, pronto, dava a perceber que esse atleta de fato faz 90 minutos sem problema no campo. Não vou longe, aliás, vou longe. Hoje em dia, vejo também, por exemplo, a seleção brasileira, vejo a diferença dos atletas de ontem e de hoje, vejo a seleção sul-africana, nos tempos também tinha bons atletas com um porte físico muito desenvolvido, não é? E parece que é um ginásio, provavelmente não havia muitos ginásios na altura, mas eram pessoas que mostravam que tinham um porte físico muito bem estruturado e desenvolvido e que achávamos logo que esse atleta está bem preparado para fazer, nem que sejam 120 minutos à vontade a correr no campo sem se cansar. Mas hoje em dia, não só Moçambique e outras seleções que a gente vê, a questão do porte físico já não é o mesmo. Não é? Isto tem implicações no rendimento do atleta? Vamos olhar para o futebol, por exemplo. Tem implicações? Que implicações isto pode ter no rendimento do atleta? Depende. Há aquele indivíduo que nasce com aquelas características. Esse geralmente não tem problemas, porque ele nasceu com aquelas características. Não evolui. Por exemplo, é pequeno, é raquítico, vamos dizer este termo, não cresce, não aumenta de tamanho. Geralmente ele vai manter. Muscular, a massa muscular. Geralmente ele vai manter aquilo que é o seu porte físico e a estrutura corporal que ele tem, que herdou, provavelmente, dos seus progenitores. Mas depois temos aquele atleta que tem que passar pelo ginásio para poder ter um porte físico estruturado e equivalente talvez àquilo que é o modelo, não é? Ao modelo dos atletas que também já existem por aí. E, portanto, esse, obviamente que tem que ter alguns cuidados para não ultrapassar alguns limites. Porque há algumas medidas que até aqui já não pode, não é? Porque se ultrapassa aquelas medidas, ou aquelas características, provavelmente já não terá
a agilidade certa para aquela modalidade, não é? Um indivíduo muito pesado, muito musculoso, obviamente que não vai ocorrer o mesmo com um indivíduo que não está muito pesado e musculoso durante 90 minutos no campo de futebol, não é? Então, depende dessas especificidades todas, mas que pode trazer alguma influência, não é? E alguns clubes, para ter um contrato com eles, é preciso ter algumas características físicas que eles também já exigem, não é? Tem que ter um porte físico com aquela e aquela medida, não é? Aliás, muitos tratores moçambicanos, quando são transferência para outros clubes, têm de passar uma temporada a aumentar a massa muscular, por exemplo. Exato. Este é outro desafio. Exato. Mas tem a ver com hábitos alimentares, ou a fisionomia é algo pré-nascimento? Como é que lê isto? Bom, geralmente são aquilo que são as regras, não é? As regras desportivas. Por exemplo, chega num clube, já sabe que tem um treino físico, não é? Tem treino físico, tem treino técnico, treino tático e provavelmente treino psicológico. Mas a questão do treino físico, que é extremamente importante, que determina se pode ocorrer ou não é? Então, o treino físico geralmente tem sido... São treinos geralmente estão sendo assegurados pelos técnicos específicos que já sabem qual é a característica do atleta que ele precisa no campo. Então, obviamente que vai dando os procedimentos face a isso e também aquilo que é o comportamento alimentar. Geralmente os clubes hoje em dia têm nutricionistas que também asseguram aquilo que é o comportamento alimentar dos seus atletas, não é? Que é também fundamental para o desenvolvimento ou não muscular ou do corpo necessário para que possa praticar devidamente uma determinada atividade. O Muxanga, nosso pugilista, por exemplo, se formos a ver como ele começou a treinar é diferente de como está hoje, não é? É diferente de como está hoje. Eu via ele... Mas assim, muita massa muscular. Eu via ele diretamente, acho que há uns 2 anos, 1 ano ou 2 anos, numa das galas do desporto, organizado pelo Ministério dos Desportos, e recordo-me que até eu disse aos meus colegas, mas eles têm que treinar mais. Há uns 2 anos atrás, eles têm que treinar mais. Mas hoje em dia... Treinar mais seria o quê, exatamente? Aumentar o porte físico. Aumentar o porte físico para poder estar igual com os outros. E lá está, aumentou... Hoje em dia estamos a ver que, de fato, ele tem estado a empenhar-se nisso. E já é muito bom. Porque também o adversário tem que ver que ali tem um adversário muito forte. Não pode ver um adversário que parece que ainda está a treinar, não é? E que recomendações daria a este pugilista profissional moçambicano em termos daquilo que... Para o seu futuro, exatamente. Bom, nós temos, principalmente os nossos atletas africanos, geralmente as suas carreiras não levam assim tanto tempo. E uma das condições que podem influenciar nisso são condições socioeconómicas, condições culturais também podem influenciar. Mas já se começa a ganhar bem, sobretudo no boxe. Exatamente. Mas tem algumas influências culturais, socioeconómicas, quer dizer, muita coisa. Ele está a ganhar bem, mas o aparato todo familiar ou social que está junto com ele pode não estar a ganhar bem, não é? Então isso pode influenciar aquilo que é as perspectivas dele. Então a minha recomendação para o nosso pugilista, por exemplo, ele em particular, se quer de fato alcançar aquilo que são os parâmetros mundiais e trazermos aqui mais vitórias, é preciso que ele tenha foco, treinar mais, tentar ver os adversários quem são os adversários que ele já teve e que possa encontrar lá para frente, tentar ver aquilo que foram todos os combates em que ele não teve sucesso, quais foram os erros que ele teve para não ter sucesso e chegar a um ponto que diga que venha quem vier e eu vou desafiar à vontade, não é? Porque provavelmente neste momento, se for a fazer uma entrevista assim a sós, ele pode dizer que adversário X, Y, B, estão muito superiores que eu. Que ele ainda pode dizer, mas tem que chegar a uma altura em que diz que, olha, estou em altura de desafiar qualquer que seja o adversário. Olha, vou dizer uma coisa interessante que acontece com os treinadores, não é? Os treinadores, geralmente, vou dizer das modalidades esportivas, modalidades coletivas em particular. É normal que o treinador diga, olha, diga nas televisões, nossa equipa vai jogar com a seleção X, mas é uma seleção que ele nunca teve vitória, né? Nós vamos ganhar, estamos preparados para ganhar, porque esse jogo é nosso, estamos preparados, treinamos muito e vamos ganhar. A palavra de ordem é vamos ganhar. Mas um diálogo interno ele pode dizer, poxa, essa equipa vai nos chaiar bem. O que quer dizer isso aí? Isso é autoconfiança, quer dizer, tem que mostrar autoconfiança, autoestima, com ele mesmo, com aquilo que ele vai fazer. Mas é preciso que, tanto no diálogo interno, assim como no diálogo que exterioriza, fala pelas televisões, pela rádio, tem que ser o mesmo diálogo.
eu vou ganhar, eu vou conseguir, e eu já cheguei lá, não é? Ou eu posso desafiar a todos. Então, foco e determinação são aspectos que eu acho que deve ter com o Muxanga. Ele está a nos mostrar bons resultados. Aliás, ele é um vencedor. Eu costumo ver, eu tenho tido a paciência às vezes de ir rever aquilo que foi a luta dele, o combate, e ver-se mesmo que ele tem muita vontade de lutar e de ganhar, não é? É de ganhar. É mais ou menos isso. Talvez ele queira ultrapassar os nossos decanos, o Paulo Jorge, o Sinó, acho que ele ultrapassar eles. Mas é muito bom ele ter essas aspirações e oxalá que ele consiga chegar mais longe. Muito bem. A questão dos calendários competitivos. Na Europa é tudo aquilo que nós conhecemos. Temos alguns atletas nossos, quer no nível de basquete, quer no nível de futebol, a competir alguns campeonatos de nomeada lá pelas Europas, e depois vem a questão do reencontro com os jogadores, por exemplo, de Moçambola. Com estas paragens todas, o quadro competitivo nacional ajuda, ou nem por isso, para aquilo que possa vir a ser o desempenho das nossas equipas, clubes ou seleções? Bom, é uma temática muito interessante esta, partindo do princípio dos problemas que temos no nosso campeonato nacional. Para além do longo período de paragem, temos também, que eu acho que é um problema, termos poucas equipas no campeonato nacional. Temos que ter muitas equipas a competir, e isso poderia melhorar aquilo que é a competitividade dos nossos atletas, e também poderia melhorar aquilo que é o panorama do futebol nacional. E segundo, é também o facto de termos um período longo de paragem, né? E com perspectivas... Só ver-se o último campeonato, terminou, creio que outubro, novembro, passado, exatamente. E só começou em março, abril. Exatamente, março, abril, depois com umas pequenas paragens, depois... Então, isso pequenas, não sei se são pequenas. Exatamente. Então, isso é um problema muito grave. Isso contribui para o baixo rendimento dos atletas, porque o atleta, não importa qual é a sua, como é que posso dizer, a sua performance, né? Quer dizer, as suas habilidades. Não importa quais são as suas habilidades técnicas e táticas, né? E físicas, mas uma paragem por longo período pode comprometer aquilo que é o seu rendimento. Pode comprometer o seu rendimento. E depois, temos uma discrepância também que nós encontramos. Encontramos atletas que vêm das Europas, das outras ligas, que estão a competir, vêm juntar-se com os nossos, que não estão a competir, estão há 4 meses parados, e ninguém tem controle sobre eles, né? Está há 4 meses, 5 meses parado, e cada um leva a vida que leva, né? E vêm juntar-se com os outros que estão numa performance muito boa, estão em competição, juntam-se, e obviamente que haverá um desfalque naquilo que é o jogo entre eles, né? Haverá um desfalque naquilo que é as combinações táticas, o desempenho deles no campo vai ser diferente, obviamente. Então esse é um dos problemas que nós temos que ultrapassar. Aliado a isso, a questão do número de atletas, número de equipas para Moçambola. Esse é um principal problema que eu acho que até hoje temos que ultrapassar. Aliado a isso ainda, eu vou falar... Em média, o professor acha que o Moçambola deveria ter quanto? 22 equipas, 23, 22 equipas. Pois vem a questão financeira. Aí é o problema. Então, tínhamos que arranjar maneiras de ultrapassar isso. Ou, estrategicamente, vermos como é que as competições podem ocorrer. Não necessariamente todos contra todos, mas poderemos ver outras... Fazer regionais, por exemplo. Pode ser. Exatamente, tendo em conta a questão problemática dos voos, por exemplo. Aí estaremos melhor ainda, até eu acho que estaremos melhor ainda fazendo regionais. Porque teremos uns super campeões do Norte, uns super campeões do Sul, uns super campeões do Sul. Agora, o que acontece, outra coisa, é que nós temos as equipas mais estruturadas e parecem estar ao nível da capital todas, não é? Estão ao nível da capital todas, então teríamos aqui um problema de as equipas mais estruturadas baterem-se entre elas, não é? E a menos estruturada que está em Niassa, ou aliás, está no norte ou no centro, vir a ser campeão contra uma equipa que está bem estruturada e que, em termos competitivos, está superior em relação a uma que pode vir a ser campeão. Então, um dos problemas que podemos encontrar é esse, não é? Professor, há uma questão também que me ocorre agora falamos de boxe, que é uma modalidade de contacto. Ok? Há uma prática que é feita nesta modalidade, de boxe, assim como MMA, temos um atleta a participar também
em competições neste tipo de competição, que é a prática que, e até muito criticada muitas vezes, a questão de redução de peso quando se está prestes a realizar um combate. O que diz a ciência sobre isto? O atleta ser forçado a reduzir o peso que tem para poder entrar em combate. Bom, essa área não é minha, mas vou tentar comentar um bocado, não é? Tenho os colegas que estudam muito a questão da fisiologia humana, né? A questão da fisiologia humana. Mas é importante, eu vou dar um exemplo que aconteceu nos tempos do futebol, quando jogava o Hulk. Sim. Hulk e o Adriano, sim, chamado de Imperador. Até o Ronaldo, fenômeno, não é? Vou dar um exemplo sobre o que aconteceu naquele período. Geralmente, quando nós ultrapassamos aquilo que é o peso nosso ideal, para desenvolver qualquer seja atividade, pode ser que isso traga uma quebra naquilo que é o nosso rendimento desportivo, não é? Independente das habilidades todas que eu possa ter, mas o rendimento sofre uma determinada quebra, não é? E isso é muito importante para aquilo que é o rendimento desportivo. Eu recordo naqueles anos em que condenava-se muito o Ronaldo Fenômeno porque, de facto, já começava a aumentar o seu peso e achava-se que já não estava a render devidamente. Vi um bocadinho com o Hulk e o Adriano em particular. Cá tivemos um caso também, o Chinoa, um jogador congolês que jogou no Ferroviário. Sim, exatamente. Então, geralmente aquilo compromete, mas é possível sim ter algumas terapias alimentares ou nutricionais para reduzir, não necessariamente ter que parar de comer, não. O atleta, existe a alimentação específica para o atleta na fase pré-competitiva e pós-competitiva, e também na fase competitiva, não é? Então, essas demandas todas alimentares, em função dos objetivos, se é de facto para reduzir aquilo que é o peso ou para ganhar mais, geralmente os treinadores já têm umas mini noções sobre esses aspectos, das formações que têm tido de treinadores de futebol. Estamos a caminhar já para o final. O futuro do alto rendimento no país, qual é que é, na sua opinião? Bom, eu acho que é promissor, mas a pé coxinho, posso dizer assim. É promissor, mas a pé coxinho. A pé coxinho porque eu não vejo muitos clubes hoje em dia a organizarem aquilo que é o manancial dos atletas que eles têm, né? Ou da equipa, ou da estrutura do clube. Falo essencialmente da continuidade. Hoje em dia encontras uma equipa que está muito bem estruturada, tem lá os seus atletas, e uma equipa que geralmente no Moçambola anda aí primeiro, segundo, terceiro lugar, quarto, segundo, terceiro, mas que não tem as bases organizadas, não é? Não tem as bases organizadas e os atletas vão parando de jogar, vão reformando e não tem continuidade. Portanto, querendo dizer o que é com isso que é necessário e muito importante que todas as equipas vão ao Moçambola, todas as equipas que estão no provincial, tenham a iniciação desportiva em seus clubes. É muito importante essa componente. A formação. Porque sem isto não vamos em algum lugar. Olha, eu recordo-me que em algum momento nós fomos ao Mundial de Futebol de Praia, não é? Sim. Mas não temos clubes a desenvolver futebol de praia. Então isso é um problema. Quer dizer que fomos naquele ano, mas se temos que ir agora, provavelmente não tenhamos aquele rendimento que tivemos naquele ano. Mas provavelmente porque tínhamos uns 2, 3, 4, 5 atletas que eram muito bons, mas muito bons mesmo, e asseguraram a seleção, mas que hoje provavelmente já não têm aquelas habilidades todas e não vamos mais ao Mundial. O atletismo, depois de termos tido, por exemplo, vamos lá, a Lourdes Mutola, a Tina de Glória, o Curticoto, quer dizer, aquele pessoal todo. Hoje em dia não temos a continuidade. Temos atletas agora que estão patrocinadores, temos alguns registros, mas hoje em dia já não temos aquelas marcas que concentravam todo o povo moçambicano ficar sentado na televisão para ver a moçambicana a correr, a aplaudir e no fim festejar de fato porque ganhávamos. Hoje em dia já não temos isso, então faltou, por exemplo, aqui uma continuidade quanto a isso. E eu vejo que está a acontecer o mesmo com as outras modalidades esportivas. Muito bem. Mesmo a terminar, voltando para esta questão da componente psicológica, o treino mental e o treino físico no rendimento de elite, qual é hoje o peso do treino mental relativamente ao treino físico, naquilo que é o rendimento desportivo do atleta? Olha, as 4 componentes para o rendimento desportivo é a componente física,
que é a principal, porque a pessoa para fazer qualquer atividade tem que primeiro entrar no campo e correr. Então essa é a componente física. Mas depois temos a componente técnica, em função da modalidade, temos a componente tática. A tática é para marcar a diferença ele e o outro e o adversário, não é? Mas também temos a componente psicológica. A componente psicológica ajuda o atleta a pensar diferente e a saber resolver uma situação em questão de jogo no tempo útil, não é? Ajuda ele a saber estar no campo, face às habilidades técnicas, táticas e físicas que ele já tem. Em outras palavras, o melhor jogador do mundo pode ir ao campo para jogar naquele dia, mas se tiver algum problema psicológico, não vai render. Somente isso. Mas o mesmo atleta pode estar bem psicologicamente, mas se aquelas componentes todas, físicas, técnicas, táticas, não estiverem bem preparadas, provavelmente não renda também. Não é? Mas a componente psicológica é muito importante porque ajuda o atleta a pensar diferente, a solucionar problemas na hora, a pensar rápido, a imaginar, que é a imagética, a imaginar o que vai fazer daqui em diante. Quando está para chutar um remate, um penalti, está para fazer marcação de um penalti, por exemplo, o atleta coloca a bola e dá uns passos à retaguarda. Está ali, preparado para fazer o lance do penalti. Aquele momento, para alguém que está preparado psicologicamente, é muito importante. É muito importante. Porque dali ele fica pensando, ele imagina o que vai fazer. Aquilo é imaginação. A imaginação faz parte da componente mental. Mas já que provavelmente nem tem tempo de pensar, chutou, não importa para onde foi a bola, uma coisa parecida com essa. Então a componente psicológica é muito, mas muito importante porque melhora ou ajuda o atleta a pensar ou a saber como proceder face a algum lance ou alguma técnica ou tática que queira implementar. Professor, muitíssimo obrigado. Foi com muito gosto que eu tive cá para esta conversa sobre desporto, educação física escolar e o desporto de alto rendimento. Estivemos hoje aqui então, a olhar para estes dois tópicos neste Estado da Nação, onde recebemos o professor Dr. Paulo Tibério. Ele é docente da Escola Superior de Ciências do Desporto na UEM, é diretor-geral do Instituto Médio de Desporto e Educação Física, uma instituição que vai passar também a lecionar no outro nível, no ensino superior. Exato. Vamos falar deste assunto numa próxima ocasião, exato, certamente. Exato. Assim, estimado telespectador, agradecer pela presença desse lado. Foi com o gosto que estivemos. Voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite.